Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma palavra, né? É tão bom saber que tem um Deus que cuida da gente, né? Que mesmo sem a gente merecer, Ele cuida, sabe? Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos renova a cada dia mais. E hoje eu vim aqui, mais um dia, falar desse amor incondicional, desse amor que muitas das vezes nas coisas que a gente passa na vida a gente fica, mas será que Deus me ama? Será que Deus não está vendo? Né? E Ele permite certas coisas em nossas vidas para nos mostrar para que o nome dEle venha a ser glorificado, para nos mostrar que somos totalmente dependentes dEle, sabe? E a palavra que eu vim deixar hoje, ela fica lá em Eclesiastes, no seu capítulo 5, que diz assim: cuidado com os votos precipitados. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Gente, o que acontece? Faz um tempo que eu tô com essa palavra no meu coração para falar, mas eu queria um respaldo bíblico e orando também, pedindo a Deus. O que acontece? Deixando bem claro que o que eu falar aqui, eu não tenho nada contra cantores gospel, nada contra os louvores, mas o que eu entendi nessa palavra aqui é o seguinte, que a gente tem que saber o que a gente fala, sabe? Isso inclui também saber o que a gente canta, porque, como diz aqui a palavra, é melhor a gente entrar na casa do Senhor para ouvir do que para falar, porque nós somos ser humanos, nós somos falhos. E consertei aqui o telefone para ficar mais perto. Nós somos ser humano, nós somos falhos, e a palavra de Deus diz que totalmente dependentes de Deus, mas enquanto estamos aqui na terra, como diz aqui a palavra, Deus está nos céus. Então Deus ele sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero dizer nessa palavra? Que muitas das vezes a gente entra na casa de Deus e movido pelo aquele primeiro amor, sabe? Isso não é ruim, você tá no primeiro amor, pelo contrário. Mas a gente entra na casa do Senhor, naquela euforia, naquele primeiro amor, a gente fala coisas, amém. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente canta, porque não adianta a gente, como diz aqui na palavra, no seu versículo 4, que se a gente fizer um voto com Deus, não é pra gente demorar pra cumprir. É pra gente cumprir logo. Porque, pensa comigo, Deus quando Ele nos promete algo, a gente quer logo. Sabe? É certo que aqui em Eclesiastes também diz que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Então, se certas coisas que Deus nos promete levam tempo, é porque Ele está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para nos dar, né? Que os sonhos dele, os planos dele são sempre melhores e maiores do que o nosso. E aqui diz que a gente não deve demorar para cumprir os votos que a gente faz a Deus. Eu mesma demorei muito para cumprir os votos que eu já fiz com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der isso assim, assim, eu nunca mais faço isso assim, assim. Ou Deus, se o Senhor me conceder isso assim, 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 eu dou um culto de ação de graça. Já demorei, né? Pela vida do meu filho foi porque ele foi, assim, uma estratégia de Deus, uma porta de escape na minha vida para poder me tirar de onde eu vivia, entendeu? Então, por isso que eu digo que tudo, a palavra de Deus diz que tudo ele tem um propósito, realmente tem. Né? No começo da minha gravidez eu não entendi o porquê que eu tinha engravidado, se era algo que eu não estava planejando na época, na minha realidade era impossível. Não era algo que eu queria, que eu desejava ter filho. E o cenário que eu vivia não era um cenário bom para uma gravidez.
Tanto que eu passei um perrengue durante a minha gravidez. E voltando aqui na palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala na casa do Senhor, com o que a gente canta. São louvores que eu amo, tá? Tô falando em questão, o que eu vou dizer aqui é em questão assim, muitas das coisas a gente pede para Deus, a gente fala com o Senhor, mas será que a gente suportaria se Ele realmente fizesse aquilo ou desse aquilo que a gente está pedindo? O que acontece? 2 louvores. São louvores que eu amo, que eu canto, mas eu parei para analisar. Será que se Deus fizesse isso realmente comigo, eu iria suportar? Aquele louvor, Tua Presença, do Paulo Neto. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder a Tua Presença. Quando Deus ele toca na nossa área financeira, eu sou uma que mexe muito comigo. Perder amigos. Será que a gente está preparado? Será que se de fato Deus tocar, a gente vai suportar? Aquele outro louvor também do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Será que se Deus mexer na estrutura do ser humano, o ser humano ele suporta? Se às vezes Deus permite a gente passar por alguma enfermidade e a gente se questiona, Senhor, não tô aguentando, mas Senhor, por quê? Sabe? São esse tipo de coisa que eu tô falando e outros também, mas eu gosto, gente, pelo amor de Deus, são louvores que eu escuto, sabe? Só que eu tô dando um exemplo pra vocês de louvor, de coisas que a gente fala e será que quando Deus fizer, a gente tá preparado? Se Deus de fato fizer aquilo, então a gente tem que saber o que a gente pede, a gente tem que saber o que a gente canta, a gente tem que saber o que a gente fala. Como a própria palavra diz, que é melhor a gente entrar na casa do Senhor, ou seja, chegar diante do Senhor, ouvir, melhor é a gente ouvir do que falar, que a gente não deve se precipitar nas palavras, sabe? E é essa palavra que eu queria deixar para os nossos corações, é uma palavra que falou comigo também, tem falado comigo, e é a palavra que eu quero deixar também pra gente hoje, né? Para que nós possamos parar para analisar no que a gente fala, no que a gente ora pedindo a Deus, e entender que será que se Ele nos der, se Ele fizer o que a gente está pedindo, a gente vai suportar de fato, sabe? Se muitas das vezes quando a gente levanta, a gente se quebra a boca para agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, muito obrigado por ter me sustentado, obrigado pelo meu levantar, por ter me renovado, ter me permitido, Senhor, levantar para correr atrás dos meus sonhos, do meu pão de cada dia. Às vezes nem isso a gente faz, sabe? Então, se nem isso a gente faz, e as outras coisas que a gente pede a Deus? Um tempo atrás eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, abre minha visão, olha só, Senhor, abre minha visão para eu enxergar além do que eu enxergo, sabe? Eu quero ver. Ai, Senhor, abre, orando. Deus me permitiu ver coisas, eu não suportei. Eu fiquei 2 semanas sem ir pro culto, porque eu não suportei ver o que eu estava pedindo a Deus para eu ver. Então, aí que eu começo a entender, realmente eu tenho que ver o que eu tô pedindo para Deus, porque será que quando Ele me conceder eu vou suportar? Sabe? Então, essa reflexão que eu deixo para mim, que eu deixo para você hoje, pra gente ter mais cuidado com o que a gente fala, pra gente ter mais cuidado com o que a gente ora, com o que a gente canta, sabe? E entender que se Deus fizer, será que estamos preparados? A própria palavra dele diz que a gente não ser precipitado no falar, e se a gente fizer algum voto com ele, não demorar para cumprir, sabe? Que diz, portanto, sejam poucas as suas palavras. Melhor falar pouco, com sabedoria, do que muito fazendo sacrifício de tolo. Amém? Que Deus venha abençoar sua vida, sua família, que Ele venha te renovar, te dar forças, e que diminua eu e cresça Ele, porque a única estrela que tem que brilhar aqui é Ele, não sou eu. Amém? Fica na